Como foi a ressurreição dos mortos quando Jesus morreu? Para onde eles foram? Sexta-feira, por volta das 3 da tarde. Jerusalém treme. O véu do templo rasga de alto a baixo. O céu escurece no meio do dia. E então, no silêncio que segue a morte de Jesus, algo acontece debaixo da terra. Rochas se fendem, sepulcros se abrem, e corpos que estavam mortos começam a se mover. Não é metáfora, não é linguagem simbólica. É o registro direto de Mateus, capítulo 27. O que você está prestes a entender é um dos eventos mais extraordinários e menos discutidos de toda a Bíblia. Uma passagem que ocupa apenas 3 versículos, mas que carrega implicações teológicas capazes de mudar completamente a forma como você enxerga a cruz, a morte, e o que acontece quando alguém entrega a vida nas mãos de Deus. Pensa no cenário. Jerusalém, no primeiro século, era uma cidade com aproximadamente 40 mil habitantes fixos. Durante a Páscoa, esse número saltava para algo em torno de 250 mil pessoas. Peregrinos de todas as regiões do Império Romano convergiam para o templo. As ruas ficavam lotadas, o comércio explodia. Os sacerdotes trabalhavam em turnos contínuos para dar conta dos sacrifícios. Era o período mais sagrado do calendário judaico. E foi exatamente nesse contexto de multidão, de expectativa religiosa máxima, que Roma executou Jesus de Nazaré. A crucificação não era novidade para os moradores de Jerusalém. Os romanos usavam esse método regularmente. Estima-se que, durante o período de dominação romana na Judéia, entre 6.000 e 30.000 pessoas foram crucificadas. O método era projetado para causar dor prolongada e humilhação pública. A morte podia demorar de 6 horas até 3 dias, dependendo das condições físicas do condenado e da técnica aplicada pelos soldados. Jesus foi pregado na cruz por volta das 9 da manhã. Às 3 da tarde, depois de 6 horas de agonia, ele entregou o Espírito. E então, tudo mudou. O Evangelho de Mateus descreve que, no instante da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Esse véu não era um tecido qualquer. Tinha aproximadamente 18 metros de altura, 9 metros de largura e a espessura de um palmo. Segundo registros históricos judaicos, era tão pesado que seriam necessários 300 sacerdotes para movimentá-lo durante os rituais de limpeza. Não era algo que rasgava por acidente, mas o véu foi apenas o começo. A terra tremeu, as rochas se fenderam e os sepulcros se abriram. Observa o que o texto diz em seguida. Muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Não todos os mortos, não qualquer pessoa que estivesse enterrada. O texto é específico. Santos. Pessoas reconhecidas pela fidelidade a Deus. Justos do passado que aguardavam a redenção prometida há séculos. Aqui surge a primeira pergunta inevitável. Que tipo de ressurreição foi essa? A Bíblia registra outras ressurreições antes desse evento. O filho da viúva de Sarepta, ressuscitado por Elias. O filho da Sunamita, ressuscitado por Eliseu. A filha de Jairo, ressuscitada por Jesus. Lázaro de Betânia, morto há 4 dias, também trazido de volta por Jesus. Todas essas pessoas voltaram à vida mortal. Viveram mais alguns anos ou décadas e depois morreram novamente. Mas a ressurreição de Mateus 27 acontece em um contexto diferente. Acontece no exato momento em que Cristo morre. E Paulo, escrevendo aos Coríntios anos depois, afirma que Cristo é as primícias dos que dormem. A palavra primícias significa o primeiro fruto da colheita. O primeiro a ressuscitar com corpo glorificado definitivo. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like e inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. Quero muito saber de qual cidade ou país essa palavra está chegando até você. Se Cristo é o primeiro, então os santos de Mateus 27 provavelmente não receberam ainda a forma final de ressurreição. Eles voltaram à vida, sim. Foram vistos, sim. Mas há fortes indicações teológicas de que foi uma ressurreição temporária, um sinal poderoso, não a consumação final. Isso não diminui o milagre. Multiplica. Imagina a cena.
Os túmulos na Judéia do primeiro século não eram covas no chão como conhecemos hoje. Eram câmaras escavadas na rocha, geralmente nas encostas dos montes ao redor de Jerusalém. Uma pedra circular vedava a entrada. Os corpos eram colocados em nichos dentro da câmara, envoltos em faixas de linho com especiarias aromáticas. Depois de cerca de 1 ano, quando restavam apenas ossos, estes eram recolhidos em ossários de pedra para liberar espaço para novos sepultamentos. Os sepulcros dos santos que ressuscitaram estavam provavelmente nessas formações rochosas ao redor da cidade. E quando a terra tremeu, quando as rochas se fenderam, as pedras que vedavam esses túmulos foram deslocadas. Os selos foram rompidos, e de dentro, corpos que não tinham vida começaram a respirar novamente. Não foi uma ilusão coletiva. Não foi uma visão espiritual. O texto grego usa termos que indicam aparição física, visível, verificável. Mas aqui está algo que muitos deixam passar. Os túmulos se abriram no momento da morte de Jesus, na sexta-feira. Porém, os ressuscitados só aparecem em Jerusalém, depois da ressurreição dele, no domingo. Por que esse intervalo? Os túmulos se abriram na sexta-feira, mas os santos só saíram no domingo. Entre esses 2 momentos, Jesus estava invadindo o território da morte, quebrando correntes que prendiam a humanidade desde Adão. E enquanto ele travava essa batalha invisível nas regiões inferiores, aqueles corpos aguardavam dentro das sepulturas abertas. Muita gente conhece a ressurreição, mas ignora o que aconteceu nessas horas silenciosas entre a cruz e o túmulo vazio. Não é que falte fé. Muitas vezes falta profundidade sobre o que Cristo declarou antes de descer ao coração da terra. Porque as palavras que ele pronunciou naquelas 6 horas de agonia continuam quebrando correntes até hoje. O que existe nessas falas, que ainda liberta quem se sente preso em seus próprios sepulcros? Foi pensando nisso que eu preparei o livro digital, As 7 Últimas Palavras de Jesus que Abalaram Jerusalém. Nele você vai compreender o que Cristo declarou antes de invadir o território da morte, e como cada fala se conecta com a libertação que ele conquistou. Não é só conhecer a passagem, é entender o peso daquele intervalo entre a cruz e a vitória. Na descrição eu deixei o livro para você continuar essa leitura com mais profundidade ainda hoje. Se baixar entre os primeiros, volta aqui e escreve Amém nos comentários como sinal do seu compromisso. A sequência dos eventos revela algo teológico profundo. Cristo precisava ressuscitar primeiro. Ele é a cabeça. Os santos são o corpo que segue. A ordem não é acidental. A abertura dos sepulcros na sexta-feira foi como o destravamento de uma porta. Mas a saída só acontece depois que o autor da vida vence a morte pessoalmente. Dimensiona isso. Durante aquele sábado, o sábado mais silencioso da história, os corpos dos santos já estavam vivos dentro dos túmulos abertos, esperando. Enquanto Jesus estava no coração da terra, cumprindo algo que poucos compreendem totalmente. Efésios capítulo 4 menciona que Cristo desceu às regiões inferiores da terra e depois subiu, levando cativo o cativeiro. 1 Pedro, capítulo 3, fala sobre Jesus pregando aos espíritos em prisão. Esses textos sempre geraram debates entre estudiosos. Alguns interpretam como referência a uma proclamação de vitória no mundo dos mortos. Outros entendem como a libertação definitiva dos justos que aguardavam no Sheol, o lugar dos mortos. Na teologia judaica do período, existia a concepção de que o Sheol tinha divisões. Lucas capítulo 16 registra a parábola do rico e Lázaro, onde Jesus descreve um abismo separando uma área de consolo de uma área de tormento. Os justos que morreram antes de Cristo não tinham acesso direto à presença plena de Deus. Aguardavam, esperavam a redenção prometida. A morte de Cristo muda esse cenário. A barreira é rompida, o acesso é aberto. E os santos que ressuscitaram em Jerusalém funcionam como evidência visível de uma realidade espiritual invisível. Considera a situação dos moradores de Jerusalém naqueles dias. A cidade ainda estava em tensão por causa da execução de Jesus. O véu do templo rasgado era assunto entre os sacerdotes.
O terremoto havia derrubado construções. Pilatos estava preocupado com possíveis tumultos. Os discípulos estavam escondidos com medo das autoridades. E então, a partir do domingo, pessoas reconhecidamente mortas começam a ser vistas nas ruas. O texto diz que eles entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. A palavra grega para aparecer aqui é a mesma usada para descrever aparições físicas, não visões etéreas. Foram vistos, reconhecidos, possivelmente tocados e abraçados por familiares que os haviam sepultado meses ou anos antes. Quantos eram? O texto diz muitos. Não especifica número. Poderiam ser dezenas, poderiam ser centenas. O suficiente para que o evento fosse registrado e lembrado pela comunidade cristã primitiva até chegar ao Evangelho de Mateus, escrito aproximadamente 30 a 40 anos depois. Mas surge outra pergunta, que o texto não responde diretamente. Para onde eles foram depois? O relato de Mateus é econômico. Os santos aparecem, são vistos, e então o texto segue em frente. Não há descrição de sermões que eles pregaram. Não há registro de comunidades que fundaram. Não há menção de mortes posteriores. O silêncio é absoluto, e esse silêncio é intencional. O propósito daqueles ressuscitados não era iniciar ministérios, era testemunhar. Eram sinais ambulantes de que algo cósmico havia acontecido. Cada rosto reconhecido, cada abraço em alguém que já havia sido pranteado, era uma declaração sem palavras. A morte não tem mais a última palavra. A tradição cristã posterior tentou preencher as lacunas. Alguns escritos apócrifos, que não fazem parte do cânon bíblico, especulam sobre quem eram esses santos e o que fizeram, mas as escrituras canônicas não confirmam nenhuma dessas narrativas. O que temos é o registro de Mateus e o silêncio que o segue. Esse silêncio, porém, não significa ausência de significado. Pelo contrário, a contenção do texto reforça seu caráter factual. Mateus não floreou, não dramatizou, não inventou diálogos emocionantes entre os ressuscitados e seus familiares. Registrou o fato e seguiu adiante. Isso é característico de relato histórico, não de ficção elaborada. E quando você coloca esse evento no contexto maior das Escrituras, ele ganha proporções ainda mais impressionantes. Os profetas do Antigo Testamento falavam sobre um dia em que a morte seria vencida. Isaías, capítulo 25, declara que Deus tragará a morte para sempre. Isaías, capítulo 26, afirma que os mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Daniel, capítulo 12, profetiza que muitos dos que dormem no pó da terra despertarão. Essa esperança atravessou séculos. Gerações de judeus fiéis nasceram, viveram e morreram aguardando esse dia. E então, numa sexta-feira de Páscoa, no momento em que um homem chamado Jesus de Nazaré morre numa cruz romana, túmulos começam a se abrir. Não foi coincidência. Foi cumprimento. Foi o momento em que profecia e história colidiram. A própria morte começou a ceder diante do que estava acontecendo. Isaías profetizou. Daniel anunciou. Gerações inteiras morreram aguardando, e naquela sexta-feira tudo convergiu em um único momento. Profecia e história colidiram no Calvário, e o que Jesus declarou naquelas horas finais não foi improviso. Foram palavras que cumpriam séculos de espera. Eu organizei esse estudo no livro digital, As 7 Últimas Palavras de Jesus que Abalaram Jerusalém, mostrando como cada fala conecta a profecia antiga com vitória consumada. Na descrição, eu deixei o livro para quem quiser continuar essa leitura hoje. Agora, observa outro aspecto que poucos consideram, o impacto nos soldados romanos. Mateus capítulo 27, versículo 54, registra que o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que acontecia, ficaram aterrados e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Soldados romanos eram treinados para não demonstrar medo. A legião romana era a máquina militar mais eficiente do mundo antigo. Um centurião comandava 80 homens e respondia com a própria vida pela disciplina de sua unidade. Não eram homens que se assustavam facilmente. Mas naquela tarde, algo os aterrorizou. O texto usa a palavra grega que indica medo extremo, pavor.
Não foi apenas surpresa, foi terror. E a conclusão deles não foi atribuir os eventos a fenômenos naturais ou coincidências. Foi reconhecer que aquele homem crucificado era divino. Se o terremoto e os sinais já causaram isso nos soldados, imagina o que aconteceu quando, dias depois, mortos começaram a ser vistos andando pela cidade. O Evangelho de Mateus não registra a reação das autoridades judaicas a esse evento, mas é possível inferir que a situação era incontrolável. Já era difícil explicar o véu rasgado. Já era complicado justificar o terremoto. Mas como explicar pessoas ressuscitadas? A resposta deles, pelo que sabemos de textos posteriores, foi o silêncio. Ignorar. Não confrontar diretamente algo que não tinham como refutar. E é exatamente esse silêncio dos opositores que fortalece a historicidade do evento. Se fosse invenção da comunidade cristã, se fosse lenda criada décadas depois, os críticos teriam material para desmontar a narrativa. Diriam que ninguém viu, que não havia testemunhas, que era apenas delírio de discípulos traumatizados. Mas o texto diz que apareceram a muitos. Muitos significa testemunhas múltiplas. Pessoas que não eram do círculo íntimo de Jesus. Moradores comuns de Jerusalém que reconheceram vizinhos, parentes, conhecidos que sabiam estar mortos. A ressurreição dos santos de Mateus 27 não era facilmente descartável. E talvez por isso mesmo ela tenha sido tão pouco discutida ao longo dos séculos. Não por falta de importância, por excesso de implicações. Porque se esse evento aconteceu literalmente como descrito, então a morte de Jesus não foi apenas um sacrifício espiritual abstrato. Foi uma invasão concreta no território da morte. Uma demonstração de poder que abalou estruturas invisíveis e teve manifestações visíveis. E se aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. Na verdade, a Bíblia promete que acontecerá. Mas antes de olhar para o futuro, vale a pena considerar mais uma vez o que aquele evento significou para os próprios ressuscitados. Imagina despertar depois de meses ou anos morto. A última memória era de doença ou acidente, ou simplesmente a fraqueza da idade avançada. Depois, escuridão. Ou talvez não escuridão, mas aquele estado intermediário que as Escrituras sugerem existir, o aguardar consciente da redenção prometida. E então um tremor. Uma luz. O ar entrando nos pulmões novamente. Os olhos se abrindo para ver as paredes familiares de um túmulo judeu do primeiro século. O que eles pensaram? O texto não diz. Mas podemos inferir que entenderam rapidamente o significado. Esses eram santos. Pessoas que conheciam as Escrituras, que haviam vivido esperando o Messias, que sabiam das profecias sobre ressurreição, e quando perceberam o que havia acontecido, provavelmente entenderam que o momento havia chegado. O Messias havia feito algo, e eles eram parte do resultado. A missão deles era clara, mesmo sem instruções verbais. Aparecer, ser vistos, confirmar para Jerusalém que algo definitivo havia acontecido na cruz. Cada aparição era um sermão sem palavras. Cada rosto reconhecido era um argumento irrefutável. Cada abraço em alguém que estava morto era uma demonstração física de uma verdade espiritual. A morte está sendo derrotada. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, descreve o que acontecerá na volta de Cristo. O Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Essa promessa não é poesia, é declaração profética. E a ressurreição dos santos em Mateus 27 funciona como um trailer histórico dessa promessa. Trailer, porque o que aconteceu naquela sexta-feira e se manifestou no domingo seguinte foi apenas uma prévia, uma demonstração limitada de algo que será universal, não alguns santos em Jerusalém, todos os que morreram em Cristo, em todas as gerações, em todos os continentes. Consegue dimensionar isso? A mesma força que abriu túmulos na Judéia do primeiro século vai abrir túmulos no mundo inteiro. A mesma voz que ordenou que Lázaro saísse vai ordenar que bilhões saiam. O mesmo poder que fez corpos mortos respirarem novamente
vai restaurar corpos que viraram pó há milênios.